Unidade Móvel Menina FM. Muito bem, voltamos com o Gerson Felipe, Santa Inês. Comentamos isso ontem numa reportagem. Você esteve no Santa Inês, está desativado, continua desativado, não houve reforma nenhuma. Houve uma divulgação na época que em 30 dias depois do encontro entre o secretário, o André Mota Ribeiro, com o prefeito Fabrício, de que de 20 a 30 dias o hospital estaria com os leitos à disposição. Ontem você encontrou somente as aranhas ali no Santa Inês, foi o que você destacou, né? Vamos voltar a falar sobre isso, Gerson? Vamos sim, vamos voltar a falar sobre a reabertura, né? A possibilidade de reabertura do Hospital Santa Inês aqui em Balneário Camboriú. E a espera por essa reabertura, ela vai demorar um pouquinho mais, né? A gente teve essa reunião no final do mês de julho, falando justamente sobre a possibilidade dessa reabertura, e foi até estipulado um prazo de 20 a 30 dias para que o Hospital Santa Inês pudesse voltar a operar aqui em Balneário Camboriú. Seria o tempo necessário para fazer as adequações estruturais. Claro que o prédio necessita receber, ele está desativado no momento, né? E, portanto, tem que fazer algumas adequações, instalar os leitos de UTI, por exemplo. Seriam 10 leitos planejados para serem abertos de UTI no Santa Inês e mais outros 7 leitos clínicos, que são aqueles leitos semi-intensivos. Bom, a gente foi em busca de respostas. Por que o Hospital Santa Inês ainda não está com nenhuma movimentação na sua estrutura? E conversamos com o secretário do Estado de Saúde, André Mota Ribeiro. Primeiro, antes de entrar no assunto Santa Inês, eu comecei conversando com ele sobre a curva de contágio do coronavírus aqui em Santa Catarina. Se nós estamos já num momento de estabilidade ou se ainda estamos vivendo uma crescente. E ele respondeu e depois também falou sobre toda essa polêmica envolvendo a reabertura do Santa Inês. Infelizmente não, Gerson. Nós temos ainda, conforme nossas ferramentas de inteligência digital, nosso modelo epidemiológico, ele aponta ainda crescimento da disseminação do vírus no nosso estado com uma certa velocidade ainda e, por consequência, também aumentando o número de óbitos. Nós percebemos, sim, claramente que nos últimos dias houve uma certa diminuição desta velocidade, mas nós não temos ainda como apontar pico ou platô dessa disseminação. O fato é que nós já passamos por momentos piores, né? Já tivemos mais impactados pelo vírus, principalmente na questão dos equipamentos de saúde, dos leitos de UTI, principalmente aí na região de Balneário e da Foz. Mas esse é um momento que nos traz um pouco mais de tranquilidade, apesar de entendermos que é um momento extremamente complicado, extremamente difícil ainda. Perfeito. Secretário, então, para a gente entrar no assunto aqui da nossa região, a gente teve no dia 29 do mês passado uma reunião que o senhor participou junto com o prefeito Fabrício Oliveira, e nela ficou definida que entre 20 e 30 dias nós teríamos a abertura do Hospital Santa Inês, justamente para aumentar a capacidade de combate ao coronavírus aqui na nossa região. Até agora, inclusive estive lá ontem no Hospital Santa Inês, nós não tivemos nenhuma movimentação de obras no local. Vai acontecer mesmo essa reabertura? Na verdade, a minha presença em Balneário para a conversa não foi da pactuação dessa oferta em 20 a 30 dias de leitos para UTI Covid. Houve um entendimento, nós precisamos então de parcerias diversas, principalmente do setor privado. Trata-se de uma unidade privada. O que nós estamos propondo, na verdade, é a utilização do Hospital Santa Inês para a rede pública, inclusive, para um futuro próximo. Não pensando apenas no enfrentamento Covid, mas pensando, sim, no reforço de saúde, na qualificação de serviço da cidade, numa redistribuição de responsabilidades entre, eventualmente, o Santa Inês e o Ruth Cardoso, mas me parece, assim, um tanto quanto prematuro, até inviável, se imaginar que aquela estrutura ela possa ficar à disposição em 20 a 30 dias. Mas há um avanço, sim, é uma discussão bastante importante. Esse é um hospital que ele pode ser trazido para a rede, mas nós dependemos de várias ações, principalmente relacionada a ações locais. O empresariado precisa participar desse processo e há já uma conversa bastante avançada entre o governo do estado e a prefeitura de Balneário nesse sentido.
Secretário, eu vou até reler aqui uma nota da Secretaria de Saúde aqui por meio do site do governo, onde falava que a ação, né, da reabertura do Santa Inês se daria, como o senhor disse, uma parceria público-privada e garantiria mais 10 leitos de UTI e outros 7 leitos clínicos para a região. E diz que o espaço precisaria passar por uma reforma que levaria entre 20 e 30 dias para ser realizada. Então, o que dá para dizer é que não eram 20 a 30 dias a partir do momento da reunião, e sim 20 a 30 dias a partir do momento que se firmasse a parceria. Eu acho que esse é o entendimento, então. Exatamente. Essa parceria, como ela tem vários atores, ela também tem uma questão jurídica que tem que ser enfrentada. A partir do momento, então, que haja um entendimento da proposta e da vocação desse hospital, aí sim a gente consegue, em algumas semanas, colocá-lo à disposição. De qualquer forma, leitos de terapia intensiva, leitos clínicos, eles são viáveis naquela unidade. Eu estive vendo a planta, inclusive, mas nós precisamos, então, ter um entendimento, né? Esse entendimento ele não é fácil, ele não depende apenas da vontade das pessoas. Existem regramentos administrativos, regramentos legais que precisam ser entendidos para que não se incorra em risco, inclusive em risco de responsabilidade dos gestores. Uma vez isso tudo vencido e entendido, né, qual o caminho correto, aí sim, numa questão de 30 dias, poderíamos ter estrutura disponibilizada. E esse é o momento que estamos agora, discutindo a viabilidade desse processo. De qualquer forma, me parece inevitável que em algum momento esse hospital venha a fazer parte, ele venha a ser de fato ativado com serviços de saúde para a comunidade, principalmente de Balneário Camboriú. Bom, saindo agora um pouquinho do assunto Santa Inês, os especialistas, eles costumam dizer, secretário, que sempre demoram aí entre 15 a 14 dias de um evento específico para que a gente fique sabendo qual foi o impacto dele na curva de infectados. E nós estamos vivendo, nesse final de semana e também já desde ontem, temperaturas extremamente baixas, né? Um frio intenso em Santa Catarina. O senhor acredita que esse frio pode agravar e pode ser um fator aí para fazer o número de casos aumentar aqui no estado? De fato, o tempo de maturação para o entendimento das ações no enfrentamento do Covid é de 14 dias, e tanto isso é verdade que ele está escrito na portaria que esse secretário assinou na segunda-feira, onde deixa bastante claro o regramento das intervenções do Estado na matriz de risco e qual é a obrigação dos municípios e dos gestores nessa matriz. Isso é fato. E também já vimos alertado, inclusive lá no mês de abril e maio, que a proximidade do inverno nos traria uma dificuldade a mais, né? Porque temos outras doenças relacionadas ao inverno, as pneumonias, as crises de asma. Há também um aumento das doenças cardiovasculares e neurológicas no inverno. Então, claro que isso também complica, impacta o sistema, mas de qualquer forma eu tenho a convicção que nós temos uma rede extremamente bem preparada, inclusive para sofrer esse impacto relacionado às doenças do frio. Tá aí então, né, o secretário André Mota Ribeiro, secretário de Estado de Saúde, e o que a gente pode resumir da entrevista dele é que prazo indefinido, então, a partir de agora, para a gente ter uma reabertura do Hospital Santa Inês. Estamos ainda num momento de alta da pandemia, né, que esses leitos viriam aí a ajudar e muito no combate ao coronavírus, mas pelo que ele próprio explicou, depende ainda de toda uma parceria com empresas, né, uma parceria público-privada, para que a gente possa então ter a reativação dos leitos do Santa Inês, e essa novela vai continuar por mais algum tempo. Com as informações da unidade móvel, falou o repórter Gerson Felipe para a Rádio Menina. Próxima parada, estação entrevista. Vamos continuar nesse assunto para conversar com o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, mas eu ouvindo o secretário André Mota Ribeiro, já desvirtuou um pouco até a forma da fala dele, de quando esteve nessa reunião. Eu particularmente, pelo que ele disse, que já estão tentando, né, até levar para, deixando o Covid, trabalhando com o Covid, mas seguindo o hospital à disposição da região aqui, para mim é mentira, né? Porque não ajudam. Há quanto tempo não ajuda o Ruth Cardoso? Eles não ajudam o governo não ajuda o Ruth Cardoso, né? Aos poucos
através de muita luta judicial, também eles começaram a mandar um dinheirinho, a não ser que Balneário Camboriú abrace tudo. Prefeito Fabrício, em relação ao Santo Inês, boa tarde. Boa tarde, prazer poder estar me ouvindo bem? Muito bem. Prazer poder estar ao vivo aí e falar sobre a situação do Santo Inês. O que ocorre ali no Santo Inês, quando nós fizemos a primeira reunião, o Estado se colocou à disposição, inclusive em ajudar com equipamentos e também com repasse de custeios da política hospitalar. Essa política hospitalar, ela faria um repasse nesse primeiro momento para tocar as ações do Covid e depois se estender até o momento em que o hospital tivesse condições de abraçar a região no atendimento, já que o nosso planejamento enquanto Ruth Cardoso é que ele fique referenciado das unidades de saúde de Balneário Camboriú, atendendo os moradores de saúde, e a obstetrícia pudesse atender então de cunho regional e o Hospital Santo Inês desse conta, né, do atendimento com os municípios, do atendimento do Estado, nos mesmos modos do Ruth Cardoso. Essas tratativas, elas estão da seguinte maneira. Primeiro, o Estado passaria um recurso para Balneário Camboriú e esse recurso nós então aplicaríamos, né, no custeio do hospital. Ok, isso ficou bem pavimentado. Os equipamentos seriam doados então os monitores, os respiradores, para que nós pudéssemos abrir de maneira emergencial para a Covid. E a parte de infraestrutura que tem que fazer dentro do hospital, porque existe necessidade de adequar várias alas, o hospital está fechado, abandonado por muito tempo, o poder público, junto com o Estado ou Balneário Camboriú, não pode, né, fazer essas reformas, aonde nós colocamos o engenheiro, fizemos todo o levantamento e está se avançando bem, sim, essa tratativa. Que se não servir para a Covid, nesse momento, até porque nós tivemos uma baixa do uso de unidades hospitalares, UTI, houve um aumento de procura, aumento de oferta de leitos, nós aumentamos, e o Hospital Marieta também aumentou, mas que ele é necessário para que o hospital se consolide no atendimento regional. E essa reforma, né, ela deverá ser feita junto à administração do hospital, aos donos do hospital, com uma parceria, e o município, então, faria um convênio com o Hospital Santo Inês. Essa é a tratativa, está caminhando, né, a reforma não fica pronta em 20, 30 dias, é óbvio isso demora, até porque tem que adequar de maneira sanitária, mas todo o levantamento e a tratativa para a reforma está sendo feito com um grupo de pessoas junto ao Hospital Santo Inês. Havendo essa possibilidade, nós então fazemos a transferência do recurso que viria para custeio para Balneário Camboriú, faremos a transferência para que nós possamos reabrir esse hospital. Bom, então muda-se o foco, na realidade, né, do que a gente já vinha cobrando, falando da região de ter, desde a época do hospital de campanha, e a disposição do Santo Inês, a disposição para abrir os leitos, mudou-se o foco. Então baixou a curva mais ou menos baixou, né? Mas os leitos estão aí, o senhor abriu mais leitos, então o Santo Inês já não é mais prioridade para a pandemia, para o Covid-19, e sim para futuramente termos um outro hospital que possa abranger a região. É isso? O hospital ele pode sim atender Covid, essa também não se descartou essa possibilidade. Agora, né, nós precisamos prever de que isso aconteceria num prazo para que se possa fazer toda a reforma, né? E a reforma está sendo levantado com a direção do hospital, como é que vai ser feita essa reforma para que nós possamos então fazer o repasse e o Estado possa fazer o repasse dos equipamentos. Não está descartado para o Covid, até porque nós não temos ainda noção de quanto tempo o Covid vai ficar permanecendo. É claro que o ciclo de internação ele baixou, mas ele não deixa de existir. Pode acontecer o ciclo de internação aumentar, né? E esse ciclo de internação vai ser necessário mais leitos de UTI. Nós tivemos aqui quase 100% dos leitos ocupados. Agora diminuiu muito, mas não quer dizer que isso possa estar estabilizado. Ainda continua-se, né? Só que não no prazo que foi anunciado, de 20, 30 dias, evidente que a reforma não faz nesse sentido. Não temos prazo, então, né? Não há prazo para fazer a reforma, né? Não há prazo para se concluir. A reforma, o que há sim é um compromisso do Estado, né? Isso foi feito na reunião, espero que se mantenha, que o Estado,
de o custeio das unidades hospitalares, em vez de vir para o Ruth Cardoso, ir para o Hospital Santa Inês, numa composição de parceria público-privada. Mas o andamento, as avaliações e as reuniões com o hospital ainda se mantêm, porque pode-se precisar, sim, para fazer a abertura para a Covid, como também o mais urgente, o mais importante, que seria abrir definitivamente essa estrutura, que isso, eu não abro, nós não abrimos mão, eu também não abro mão, acho que vai precisar, porque o Hospital Ruth Cardoso, eu tenho uma decisão que ele, acabando a pandemia, atender os moradores da cidade, e as UPAs atender toda a região, e o Hospital Santa Inês atender toda a região. Só para fechar, o senhor acredita no governo do estado, depois de tudo que o senhor já passou, e com o Ruth Cardoso, o senhor acredita que vai ter ajuda, apoio? Olha, eu tenho que ser otimista, até porque é necessário. Se nós fecharmos o Ruth Cardoso depois da pandemia, hoje tem uma decisão judicial, não vai precisar de um hospital para dar suporte à região. E esse hospital tem que ser um hospital que já tem essas condições, precisa fazer a reforma, vai ser feito, que é o Santa Inês. Então, só se o secretário, que eu não acredito, que veio a Balneário Camboriú, reuniu aqui, eu reuni lá, e ele falou para mim que vai passar o custeio das unidades hospitalares do estado, vai passar o que pertence a Balneário, para que nós possamos abrir o Santa Inês. Eu acredito que ele esteja falando a verdade, sim. Muito obrigado, prefeito Fabrício, Balneário Camboriú. Um abraço, muito obrigado. Você está no Estação Notícia.